A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vamos em nome de Jesus para mais um dia de uma palavra profética que vai edificar a minha e a tua fé. E hoje, em nome de Jesus, a palavra ela vai se encontrar em 2 Reis. O capítulo é o 5 e eu vou ler apenas o versículo 14, amém? Que diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Glória a Deus por esta palavra que Jesus acabou de nos entregar. Aqui está falando em nome do Senhor Jesus sobre Naamã, o chefe dos exércitos da Síria, que Deus era com ele. Naamã, ele sofria de uma enfermidade. Naamã, ele sofria de algo que vinha acometer a sua pele. Porém, ele era um homem valoroso e um homem temido, um homem respeitado lá na Síria. Ele, além de ter a sua pele naquele tempo chamada de leprosa, mas não era muitos que sabiam, a não ser a sua esposa. E ficou sabendo também uma menina que foi levada cativa naquele tempo, lá para a Síria. E ela falou com sua senhora: minha senhora, se meu senhor fosse lá até lá, a cidade de onde eu vim, lá tem um profeta que poderia curá-lo. E assim ele fez. Assim, ele mandou uma carta para o rei daquela época, pedindo para ir lá falar com o profeta daquele tempo. Mas o rei temeu naquele tempo, pensando que estava querendo uma guerra, mas ele não queria uma guerra. Ele queria saber desse profeta que lá curava. E daí então chegou a Eliseu. Naquele tempo chegou essa fala a Eliseu, essa carta, essa informação. E Eliseu falou: fale para ele vir e vir falar comigo. E Eliseu, ali vendo em nome de Jesus, Naamã, o chefe do exército, ele era leproso, porém, ele tinha um certo orgulho em si. Possa ser por quê? Porque ele era chefe do exército e ele, naquele tempo ali, por ser chefe do exército, ele não baixava a cabeça. Mas, ainda assim com a sua doença. Mas Eliseu falou para ele: mergulhe no Rio Jordão 7 vezes. E ele se indignou. Falou: como pode eu mergulhar no rio sujo desse? Lá onde eu venho, da onde eu venho, tem muitos rios muito mais limpos que esse. Mas o profeta Eliseu pediu para ele mergulhar 7 vezes, segundo o que Deus falou para ele, no rio, por conta do seu orgulho, porque Deus ele queria quebrar o orgulho de Naamã. Ele era um homem bem visto por Deus, mas porém orgulhoso. E um dos seus soldados do chefe do rei da Síria, lá de Naamã, do exército, falou para ele: não custa nada o Senhor mergulhar, mergulha, quem sabe o Senhor vai ser curado. E ao mergulhar 7 vezes, quando ele subiu, a sua pele ficou purificada, a sua pele ficou limpa que nem a de um menino. Glória a Deus. E o que Deus está falando para mim e para você neste momento? Para a gente descer. Hoje em dia não é para a gente descer, mergulhar literalmente no rio, um rio sujo, não. Para a gente descer na olaria, para a gente descer no quarto de intimidade, para a gente se humilhar mesmo, porque muitos são orgulhosos, muitos de nós somos orgulhosos e não queremos descer na oração, não queremos pedir perdão. A gente faz coisas e acha que a gente está certo. Que a gente está certo porque a gente vai na igreja, porque a gente dá o dízimo. E não é bem assim, irmãos, não é bem assim. Não é porque a gente está ali dentro da igreja, achando que estamos fazendo o correto, que Deus está se agradando de nós. Não. Tem coisas que Deus vai pedir para você se humilhar mesmo. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Nosso coração é enganoso. Toma cuidado com as atitudes que você toma segundo o teu coração. Presta atenção. Siga mais a sua consciência. Peça
primeiramente em oração o que Deus quer de você. Qual é a decisão que Ele quer que você tome? Qual o rumo que Ele quer que você siga? Ei, Deus não mudou. Deus, Ele está presente dentro de nós. Ele está presente com o seu Espírito Santo a todo momento. E Ele está aqui agora e Ele está te falando: filho, o que que tu queres? Filho, peça a mim em oração. Se humilhe mais. Irmãos, Deus, Ele não irá fazer coisas para mim e para você por fazer. Ah, só porque ele ora demais eu vou fazer. Só porque ele jejua demais eu vou fazer. Só porque ele vai no monte fazer vários propósitos, eu vou realizar o pedido do coração dele. Não. Jesus, ele não quer isso de mim, de você. Eu sei que muitas coisas vêm com sacrifício, sim. É necessário. Porque sem luta não há vitória. Mas Deus, ele quer o teu coração por completo. Deus, ele está te pedindo o teu coração. Porque muitas das vezes a gente está em cima do muro. A gente está cochilando em dois pensamentos. Quer ser purificado? Mergulhe no mar da humilhação, da oração. Se humilhe perante Deus. Fala: Deus, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui em nome do Senhor Jesus te pedindo misericórdia. Pedindo para que o Senhor venha tirar de mim desse lamaçal de pecado, me tirar dessa vida de engano. Porque, irmãos, a gente não está só enganando a nós mesmos. Nós não estamos enganando a pessoas vizinhas a nós, próximas. Nós estamos enganando, achando que a gente está enganando a Deus. Mas a gente acha que está enganando a Deus, mas ninguém engana a Deus não, viu, irmãos? Deus é onisciente, onipotente, onipresente. E Ele vê tudo. Você pode tentar esconder tudo de qualquer um, mas Ele vê, Ele ouve, Ele sente. Não pense você que está enganando a Deus, porque Ele está vendo tudo. Muitas bênçãos estão retidas no mundo espiritual, minha e tua, porque a gente não se entregou por completo a Jesus, porque a gente não faz o correto, o necessário. A gente até sabe, a gente sabe o que fazer, mas não faz. Por preguiça, por acomodismo, a gente se acomodou. Nós, infelizmente, desse tempo, se acomodamos. Irmãos, toma cuidado para não entrar no esfriamento espiritual. Tantas pessoas estão frio, tá lá na igreja, mas é só o corpo. A alma não tá lá não, o espírito não tá lá não, tá pensando em tantas outras coisas, só vai para a igreja por ir, para dizer que é cristão, mas na verdade não é cristão e Deus não quer isso. Deus, ele quer teu coração. Deus, ele quer em nome de Jesus você por completo, ele quer eu por completo. Jesus, ele não vai te entregar, em nome de Jesus, ele não irá te entregar algo que você quer tanto, por entregar não, porque ele sabe que a gente não está na posição, ele sabe que a gente não está fazendo o correto. Jesus, ele sabe. Por isso ele fala: filho, filha, volte para o caminho, se coloca na posição de novo. Ei, deixa Jesus te enxertar a palavra dele, deixa ele te encher. Porque sepulcro caiado, gente, não presta para nada não, tá vazio. Parece que tá bonitinho assim, ó, por fora, tá bem vestido, tá bem adornado, ok. Tá com a Bíblia na mão, ok. Tá orando, tá jejuando, tá pregando, mas só Deus conhece o coração. Só Deus sabe o que tá lá dentro. Deus, ele sabe a intenção, viu? Ele sabe se você está fazendo para ele o correto. Ele sabe se você está fazendo para ele por vontade própria. Ou é só para mostrar para o irmão da direita e da esquerda que está fazendo. Toma cuidado para não virar um dos fariseus. Fariseu era aqueles que jejuavam em pleno ar livre. Ele ficava com a cara de semelhança triste para dizer que estava ali jejuando, estava fazendo algo para Deus. E Deus falou: esses aí já recebeu o seu galadão. O que é? A recompensa.
daqueles que estão olhando. Oh, ele está jejuando. Nossa, aquele é um homem de Deus. Ali ele já recebeu. Ele queria o quê? Aparência. Ele queria aplausos de pessoas. Não faça isso. Não siga esse rumo. Esteja em intimidade com Deus. Peça para Deus te dar força para você ter intimidade com Ele. Ei, reserva aí tua botija de azeite, viu? Reserva, porque vamos precisar. Chegará um tempo que a gente vai passar por situações que é necessário a gente ter a botija cheia de azeite, é necessário a gente ter reserva, senão a gente não aguenta, irmãos. Senão a gente volta para o mundo, para o lamaçal do pecado, e eu e você lembra muito bem de onde a gente saiu. Não vamos ser hipócritas e falar que a gente era bonzinho, que a gente é isso. Não, até hoje a gente não é. Se alguém mexer com nós, a gente vai querer revidar. Se mexer com nossos filhos, então, pelo amor de Deus, não vamos ser levianos aqui e falar que não vamos fazer nada, que sim, infelizmente, ainda até hoje a gente ainda paga com a mesma moeda. Não deveria, não. Mas aquele que não está verdadeiramente com intimidade ali com Cristo, orando, jejuando, se vir afronta, ele vai cair. Se vir afronta, a gente vai querer afrontar também. Por isso que é necessário a gente estar alicerçado na palavra, estar em constante oração, para Deus nos dar estratégia. Para na hora desse tempo, na hora que chegar essas adversidades, a gente saber lidar. Para a gente não ir brigar, não ir discutir, não ir jogar tudo ao vento, não. Para a gente ir orar, falar, Pai, o Senhor está vendo, justifica-me. Para Deus te justificar. Amém? Queira esse entendimento. Queira essa sabedoria para você. Não queira ser uma pessoa rebelde, não. Aquela pessoa que saiu da igreja e além de sair ainda fala mal. Irmãos, todo mundo peca. Não é porque você está na igreja que você só vai ver santo, não. Às vezes é pelo contrário. Vai ver muita coisa iníqua. Mas você está lá por Jesus. Você está lá por Jesus, por Deus. Para o Espírito Santo te encher mais e mais das coisas de Deus e não pelo homem. Porque se você for olhar o homem, irmãos, o homem peca mesmo. A gente cai se a gente olhar o homem. A gente cai. A gente não tem que ir para a igreja para olhar se o pastor está desviando o dízimo, para olhar se a pastora, o tamanho da roupa que ela está indo, não. A gente tem que ir para a igreja para nos encher de Deus, para nos santificar e procurar a nossa salvação. Cada dia mais. Para quando chegar aquele grande dia, a gente falar igual Paulo. Eu venci o bom combate. Em nome de Jesus. A gente tem que ir para a igreja por nós, atrás da nossa salvação. Porque se porventura você estiver indo para a igreja e estiver olhando para o vizinho da direita, para o vizinho da esquerda, uma hora você está pior que ele e vai falar, nossa, como eu cheguei. Por quê? Porque prestou atenção em coisa que não era para prestar. Vá lá, ouça a palavra. O que é para você, guarda na tábua do teu coração. O que não serve para você, vai servir para outro irmão. Mas guarde como lição. Vá lá se revestir de Deus. Vai lá em nome do Senhor Jesus te revestir da palavra. Que Jesus, Ele quer o melhor para mim e para você. Então firma os teus pés na rocha. E toma cuidado. Toma cuidado. Não somente ora não, mas vigia. Porque aquele que não vigia cai. A palavra mesmo fala. Aquele que está de pé se cuide para não cair. Entende? Se cuide para não cair, por quê? Porque a gente tem que tomar cuidado com a nossa fala. A gente tem que tomar cuidado para não apontar o outro. Até porque, irmãos, nós não somos juízes. Nós não temos que julgar ninguém. A não ser a nós mesmos. Ver as nossas atitudes e melhorar. E mudar. Amém? Então seja como Naamã. Mergulhe e saia curado. Saia liberto. Que Jesus, em nome de Jesus, Ele vai te curar. Ele vai te libertar, Ele vai te salvar. Peça para Ele ajuda, que Ele vai te ajudar, amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus no fundo do teu coração. A paz do Senhor Jesus.